Corban, eu sou a Paloma Oliver e hoje nós estamos com um convidado mais que especial, João Nunes. Esse cara só tem 2 décadas de bagagem, tá? Hoje ele é o CEO da Retentiva Contact Center, não é um call center, Contact Center. Seja bem-vindo, João. Muito obrigada pela sua presença. E vamos falar aqui, bater um papo bem animado dessa jornada aí de 2 décadas dentro do correspondente bancário. Fica à vontade para você falar o que você quer e o que você não quer, beleza? Beleza. Boa tarde, Paloma. Primeiramente, eu queria parabenizar toda a equipe, vocês, por estar proporcionando, né, mais um podcast e não somente mais um podcast. Eu vou até falar uma frase aqui que eu escutei já em algumas palestras do Caio Carneiro, né? Vocês literalmente entraram para rachar. Vamos fazer um podcast e vamos. Isso. Só que vamos entrar para rachar. E vocês realmente estão vindo trazendo bastante conteúdo, vocês estão trazendo bastante pessoas que têm a agregar, né, em várias partes, em vários pontos, em várias questões do nosso mercado. E isso é muito valioso, né? Trazer esse tipo de conteúdo de forma gratuita, só a pessoa ir lá, baixar, escutar histórias de inspiração, insights. Então, eu acho que o primeiro de tudo é dar meus parabéns para todos vocês que se dispõem de fazer e acontecer e entrar para rachar. Não Obrigada. Só como o Fala Corban, como todo o grupo, eu vejo que vocês estão numa dedicação bem impactante. É né? importante, né? Fomentar cada vez mais. Aqui a produção, a galerinha aqui, a gente corre, faz o máximo possível para trazer a voz do Corban pro mundo, né? Chega desse, ficamos muitos anos aí com o grito entalado e aí tem muita coisa aí para passar, isso que importa. Iniciando com a gente aqui, João, eu já vou falar aqui sobre os nossos patrocinadores, tá? Melhor CRM do mercado, Vanguard. Então, você que não tem ainda o seu sistema de consulta, bora lá contratar. Procura aqui, entre em contato com a equipe comercial do Vanguard. E o nosso segundo patrocinador, que é a Maximize Promotora de Crédito, onde tem 100% de suporte humanizado. Então, tenha dúvida. Se você, correspondente, tem alguma dúvida também, só seguir aqui ou aqui, não sei onde que vai aparecer para vocês. Entre em contato com a equipe comercial da Maximize Promotora. E já vamos iniciar aqui com um presentinho do nosso patrocinador para o João. João, presentinho, lembrancinha aqui pela sua participação. Muito obrigado. Dá uma olhadinha aí, vê se você gosta. Toda vez que a gente recebe uma caixa preta, a gente pensa, né? O que pode ter dentro de uma caixa preta? Olha aí. Mas vamos abrir aqui pra gente ver. Olha que bacana. Temos uma caneta, temos um bloco. Temos aqui. Olha, eu vi uma live de vocês. Eu falei que eu queria. Olha aí, ó, já olha tá só levando o fone aí, ó. Ó, show de bola. Me surpreendeu. Tô muito contente com o mimo. Tem mais um mimo aí. Tem mais mimo aqui. Tem. Os caras do patrocínio não é brincadeira, Os caras não brincam mesmo. Eles entram pra achar, cara. Pô, tem uma caneca especial e um negócio pra me deixar mais acelerado do que eu já sou. Mas esse é bom, hein, João? Esses são bons, muito bons. Muito massa. Muito obrigado. Adorei. E essa caixa adorei mais ainda. Eu adoro caixas pretas. Top, Tenho várias caixas pretas lá em casa. Mais uma pra coleção. Quem é meus amigos íntimos aí sabe o quanto eu gosto de uma caixa preta. Caixa preta é tudo. É tudo. E eu adoro quando a gente, dependendo da situação da vida da gente, bora ali abrir aquela caixa preta, né? Isso é muito clichê, mas eu gosto muito. Porque caixas pretas tem conteúdo. Mas vamos lá. Bora falar um pouquinho hoje. Vou dar uma resumida. Isso. Tentar dar uma resumida. Como que você iniciou, onde que iniciou, com quantos anos iniciou. Exatamente. Bora aí falar da sua jornada. Pra gente depois entrar
nos conteúdos aí mais relevantes aí pra gente ajudar aí o pessoal que faz a nossa audiência aí nesse Com podcast. certeza. Mas dando um resumo do João Henrique Nunes, comecei no consignado em 2002, né, num correspondente, como office boy. Muita gente já sabe, né, dessa história, mas eu sempre faço muita Que questão. a galera não sabe, Não bora sabe, contar. mas eu vou contar ela na íntegra aqui pra vocês. Comecei no mercado em 2002, antes do INSS. O mercado ele era muito focado em governos e prefeituras. Sim. E os bancos naquela época eram bancos que trabalhavam de forma exclusiva, né? E o Corban que eu trabalhava era exclusivo mercantil. Depois ele também teve uma perna para ser exclusivo do Pine. Então eu comecei com 15 para 16 anos como office boy. Naquela época eu nem podia ser office boy por conta da idade. A minha mãe insistiu bastante, fez um documento a próprio punho, para não ter nenhum Bacana. problema trabalhista, que não valia de nada, mas por tanta insistência, assim, eu consegui, a empresa era menor. Ali eu fiquei por alguns anos, né, mais ou menos uns 3 anos, e me tornei gerente comercial dessa empresa. Logo assim que lançou o INSS. E Forças Armadas também começou a ter bastante apetite nessa época por conta do INSS também. E com 18 anos, meus apenas 18 anos, o Banco Pine me chamou para ser gerente comercial de todo o estado de Santa Catarina, com 18 anos de idade. Até hoje em dia eu vejo as pessoas com 18 anos, né, os jovens Trabalhando. com 18 anos trabalhando, eu tento me ver e me enxergar, eu vejo o tamanho do desafio que eu tinha, o tamanho da responsabilidade que acreditaram em mim. E agradeço muito ao Pine por ter dado essa oportunidade e essa oportunidade ter virado uma faculdade, né, para minha carreira, era tão no início. E ali no Pine fiquei por 2 anos. Logo depois veio aquela crise em 2007, 2008, onde eu tive que ser desligado. Fui desligado do Banco Pine por conta da crise. Foi demissão em massa Em naquela massa. época, eu lembro. Mesmo apesar de ter pouca idade, ter 20 anos, o Chain me contratou mesmo demitindo. Isso que eu ia falar. Logo em seguida o Shein entrou fortíssimo, Apesar né? de ter ficado bem pouco tempo no Chain, não cheguei a ficar um semestre lá. Depois você foi pra BV. Aí não. Votorantim. Não. Porque eu lembro que era essa a regrinha, né? Aí eu fui pra Ideia. E aí foi o meu primeiro. Foi o na minha carreira, foi um dos meus primeiros desafios de superação. Aconteceu nessa fase. Por apesar de ter uma pouca idade, eu tinha um alto salário já, né? Com variável. Eu ganhava naquela época, com aquela realidade de inflação, eu ganhava mais ou menos uns 15 mil. E eu tive que me superar e arrumar um emprego, né, para me manter na vitrine. Eu fui para a Ideia, fui parar na Ideia, foi lá que eu conheci o Murilo, conheci o João Neto, conheci o Arthur, conheci o Dinho. Apesar de já conhecê-los, mas a gente teve o tato profissional do dia a dia, né? Então, tudo que a gente vê hoje na Fontes, ela já existiu uma vez, que foi a Ideia, né? Porém, sendo uma gestão diferente, era o irmão do Arthur e tal. E a Fontes foi criada pelo Murilo para ser uma empresa da Ideia para trabalhar com os demais bancos, porque a ideia era exclusivamente Cruzeiro do Sul. Sim, né? fortíssimo. Por isso que o nome do Murilo é Murilo Fontes, e a Fontes Financeira surgiu nesse contexto, que o Murilo era um gerente geral, abriu porque tinha um contrato de exclusividade na Ideia. Então foi uma composição assim. E eu não tinha oportunidade nenhuma no mercado, eu fui para a Ideia, não fui preocupado com o salário, eu fui preocupado em me manter na vitrine. Performar. Então, eu tinha uma reserva grande, eu tive uma rescisão altíssima para a época e tal, então eu não estava muito preocupado com o dinheiro. Com a grana em si. Eu estava preocupado em ficar na vitrine. Por lá eu fiquei 1 ano. Como eu vi que eu não ia ter futuro ali e eu não ia ter reposição de mercado, eu abri minha operação, né? Em 2009, eu e o Murilo, final de 2009, a gente abriu nossa operação junto, que foi assim, empréstimos. A gente, nessa mesma época, a Ideia tornou uma tríplice, né? Da Ideia se formou mais 2 empresas, que foi a Fontes, onde o João e o Arthur seguiram com a Fontes, eu e o Murilo montamos assim, e o Dinho e o Arthur continuaram com a Ideia, e logo mais 1 ano, mais ou menos, a Ideia se descontinuou. Nessa jogada de superação, eu tive também outros problemas familiares em casa, eu tive 2 mortes em menos de 30 dias, então a minha cunhada faleceu, na verdade o meu padrasto faleceu em novembro, e a minha cunhada faleceu em dezembro, e todo mundo morava junto.
Caraca. Eu perdi o emprego nessa época, fui pra ideia. Então eu tive realmente uma fase bem complicada e me superei, montei o meu negócio junto com o Murilo no final de 2009. 2010 foi um ano excepcional para mim e para o Murilo. A gente montou uma operação de B2C, montamos uma equipe excelente. A gente vendia muito forte o governo de Santa Catarina. E em 2011 a gente conseguiu bater muitos recordes. Foi uma das melhores fases profissionais e financeiras que a gente viveu junto. Inclusive foi a primeira oportunidade que a gente teve de ser reconhecido dentro de um banco. Foi o Banco BMG. A gente entrou entre os 20 maiores. Fomos em Miami, imagina, para 2 gurizão novo de 20 e poucos anos, e receber um prêmio fora do país. Foi muito massa. E onde veio a nossa segunda prova de desafio foi que a gente cresceu muito rápido com a descontinuidade da ideia. Todos os parceiros da ideia caíram realmente de paraquedas dentro da meta, que era uma operação de B2B que a gente tinha. E por a gente não ter tido tecnologia, por a gente não ter tido gestão, por a gente realmente ser muito forte, só acreditar no poder da venda, a gente quebrou no final de 2011 a nossa operação de B2B. A gente quebrou. Caraca, tá vendo, gente? Isso é muito importante porque ainda assim eu acredito, e acredito que você também tem essa noção, João, que ainda existem empreendedores que têm esse pensamento de não vou investir na tecnologia. É claro que a gente sabe que tem alguns casos que a gente já vai chegar lá, mas naquela época também não tinha tanta informação assim, né, para ter a excelência que tem hoje. Então, onde que você acha que Na gestão, houve aí? tecnologia para ter gestão. Imagina que em 2011, a gente está falando aí de 12 anos atrás, né? Sim. Praticamente. A inflação era outra, o salário mínimo era outro, então os níveis de produção eram totalmente outros. Os contratos, o prazo não era 84, era, sei lá, 60 meses. Então, vender 10 milhões naquela época equivale a vender 100 milhões 100 hoje. milhões hoje, é um fato. Então, tu imagina que a gente, naquele ano, a gente vendia uma média de 15 milhões mês. É muito. E a portabilidade não existia, era Era compra compra de de dívida. E o dinheiro da compra de dívida entrava na nossa conta. Então, tu imagina que entrava Uau! 20 milhões de reais naquela época, naquela inflação, naquelas condições, sem tecnologia, a gente fazia gestão disso tudo no Excel. Então, tu imagina que a gente tinha 2, 3 mil parceiros cadastrados, produzindo, a gente tinha que fazer a gestão da proposta entrando, a gestão do acompanhamento dessa proposta, a gestão do fluxo financeiro, recebimento de comissão, conciliação da portabilidade. Então, cara... Tudo em planilha de Excel. Tudo em planilha de Excel, o negócio tomou uma proporção, beleza? Enquanto tá entrando mais do que saindo, show de bola. Só que chega uma hora que tu tá girando dinheiro, né? Tu tá trocando dinheiro. Isso que eu ia falar, usar o termo de hoje, tava estourado, como diz a garotada aí. Então a gente estava realmente financeiramente girando muito, mas a linha final a gente não tinha gestão, a gente não sabia o quanto dava a linha final, a gente era muito imprudente, a gente não tinha um centésimo da maturidade profissional que a gente tem hoje. Eu ia usar agora, não te cortando, isso é muito importante. Não são todos os empresários que têm a audácia de assumir que houve uma imprudência, né? Mais fácil vir na muleta, ou foi o meu sócio, ou foi a época, ou foi... E hoje você tem esse discernimento e serviu de aprendizado, né, João? Lógico, foi inclusive uma das postagens que eu fiz essa semana, eu falo exatamente nisso. Eu acho que é muito importante que todos os teus erros, todos os teus problemas, eles ocorram o mais rápido possível na tua vida. O mais rápido possível para tu aprender o mais rápido possível, bater a poeira e seguir em frente e resolver. Porque em 2011, quando a gente quebrou, hoje eu posso te afirmar que foi total culpa, imprudência e responsabilidade minha e do meu sócio naquela época, pela pouca idade e a falta de conhecimento, a falta de insight, a falta de conteúdo, a falta de poder estudar mais sobre aquilo que eu estava passando. Então a gente realmente era muito forte para atacar, mas a gente era muito frágil para defender. Então a gente achava que estava fazendo a coisa certa porque a gente estava vendendo cada dia mais. Então, se eu te falar, Paloma, que
As vezes que eu quebrei, e não foi uma, foram todas elas vendendo muito, trazendo grana. E o problema estava no back office, o problema estava na parte financeira, o problema estava na gestão, o problema estava o como fazia com o modus operandi, os resultados do modus operandi. Então a gente chegou estourado ao lado contrário no final do ano, né? A gente chegou quebrado, a gente decidiu fechar a operação no final de 2011. A gente teve uma cena muito... Me orgulho muito dessa cena, né? Eu e o Murilo, a gente tava bem mal de grana, a gente pegou o meu carro, a gente abasteceu e a gente visitou quase 90% de todo mundo que a gente devia. A gente visitou todos os parceiros que a gente devia comissão e a gente falou até os centavos o quanto a gente devia. E uma das pessoas que a gente deveu foi o Alexandre Matos, e ele vai ter a oportunidade de sentar aqui. Tô esperando o Alexandre, não é de hoje. A gente ficou devendo algumas pessoas, né? E a gente liquidou 100% de quem a gente devia comissão, parcelado. Então teve acordos que as pessoas aceitaram. Então falta muito, quando as pessoas devem, falta muita má vontade de resolver. Então, ou seja, eu falo muito isso. Até um colega meu, que vai estar comigo aí no sábado, ele está passando por uma cena de algumas pessoas devendo ele. Diego também vai sentar aqui. O Diego é uma pessoa que ele cuida da parte de agência de viagem das maiores promotoras, ele cuida da Fontes, ele cuida da Leve, ele cuida do PF de João Neto, meu. Então é uma agência... Vamos anotar o nome dele, eu quero ele sentado aqui na cadeira. O Diego, ele faz a agência dele, ele cuida de grandes empresas de consignado. Sim, bacana. Então dos gerentes comerciais, enfim, o PF também, de todo mundo. E o Diego cresceu muito, né? E um dia eu tava no churrasco com ele, eu falei, Diego, cara, falta muita má vontade de sentar e fazer uma proposta da pessoa que deve. Mas se a pessoa não faz tu pra eles. E é o que eu vou entrar. Então teve pessoas que eu devia 15 mil de comissão, que eu comecei pagando 50 reais por mês. Eu fiz um progressivo. Eu sentei com a pessoa e falei, cara, eu vou te pagar em 5, 6 anos. Mas eu vou te pagar. Só que é o seguinte, ó, os primeiros 6 meses eu vou te pagar 50 pila por mês. O segundo vai pular para 100. O segundo semestre. E o terceiro para 500. Porque eu preciso de fôlego para fazer a minha operação de B2C voltar com força total, que é o meu core, que é o core do Murilo. A gente voltou para nossa operação, tanto que essa operação ela se tornou o maior parceiro da Fontes, depois dessa quebra. Até então a gente não era parceiro da Fontes. Inclusive a gente tinha um problema... A gente era amigo, depois a gente brigou, eu, João, Murilo e Arthur. A gente se reconciliou em 2012, na viagem da Ecoval. E a gente voltou com tudo, e a gente ficou durante 5 anos parceiro da Fontes, e todos os anos a gente, quando não foi o maior, a gente estava entre os top 3, junto com a Facilite, junto com outras promotoras. E teve muitos acordos que a gente fez progressivo, pagando 50 reais por mês, depois pulou para 100, depois pulou para 500, depois pulou para 1.000, e a gente resolveu. A gente resolveu todos os problemas. E a gente pegou crédito em banco, a gente pegou crédito emprestado. Na época o BMG tinha um giro lá, a gente pegou muito. Márcio ajudou muito a gente, o Giannini ajudou muito a gente saiu do buraco porque a gente teve vontade. Então essa operação em 2012 voltou com tudo. A gente teve uma história muito, muito linda, eu e o Murilo juntos. E chegou no final ali de o Murilo chegou no final de 2018, no final de 2017 para 2018. Foi onde eu realmente cansei muito da nossa operação. Eu vi que eu precisava realmente dar um 360 na minha vida. E eu resolvi, como um bom aquariano que não tem muito apego. Desapegar. Aquarianos têm um coração de gelo. Eu, depois de 10 anos, eu resolvi sair da sociedade. O Murilo continuou por mais um ano, acabou também continuando a operação da SC Consig. Mas a gente realmente fez uma marca no mercado, a gente tem muito orgulho aí do que a gente construiu de bom no mercado. E nos últimos 5 anos eu tô na Fontes, né? Então, por incrível que pareça, na minha última viagem em 2018, que referente ao ano 2017, pela Fontes em Miami e Bahamas,
O João, o Arthur e o Corá entraram num debate muito puxado pelo João, que eles estavam sofrendo muito com liquidações, né? Faziam 3 anos que tinham o modelo de antecipação e estava começando a ter os descasamentos diferidos, que eu estava explicando anteriormente para ti e tal. A gente depois pode até entrar um Sim, pouquinho de novo importante. nessa Alta. pauta. E eu tava sabático, né? Desiludido, e, enfim. E resolvi o desafio. Entrei na Fontes, com 7 dígitos devendo o João Neto e. Caraca. e Queria ser uma mosquinha pra saber o número desses 7 dígitos. e algumas trabalhistas, algumas ações judiciais. A gente descontinuou a empresa bem inchada, a empresa estava com bastante colaborador. Enfim, até tem um fato engraçado que assim que eu entrei na Fontes, eu entrei sendo gerente, o João, apesar de ter sido o maior parceiro da Fontes e amigo pessoal do João, até agradeço ele por não ter me aliviado, ele me botou como gerente, entrei com salário de gerente na época, ganhando R$ 8.000, e para mim, que era um empresário, o maior parceiro da Fontes, Isso. um cara que tinha, sei lá, quase 100 trabalhistas para resolver, e uma quantidade de problema para resolver, 8.000 era peanuts. Nada. Mas entrei. E já na primeira semana já veio um Renajude ali de um carro que eu tinha vendido, já com 27 mil. Eu já entrei com 3 meses para trás na Fontes. Eu entrei pegando adiantamento dos 3 próximos meses de trabalho. Caraca, e o João deu isso pra ti. Eu tive que trabalhar Duro, 3 meses. duro. E aí, em momento algum, eu pensei em desistir. Em momento algum, eu pensei em não continuar. E, pelo contrário, eu botei, não, eu vou dropar. Eu quero ultrapassar todos os limites que eu possa ter. E ali, eu saí das minhas redes sociais para me focar durante 2 anos. Eu realmente me foquei demais no meu profissional. Eu trabalhei nesses últimos 5 anos, principalmente nos últimos 4 anos e meio. Eu trabalhei 15 horas por dia, todos os dias, inclusive sábados e domingos. A sua esposa tá aqui nos bastidores. Conseguiu sobreviver a isso daí, minha irmã? Estamos há 20 anos juntos. Olha aí. Isso é das minhas, tá certo. É outro feito na minha vida que eu tenho muito orgulho. E conseguimos montar a operação de retenção, controlar as liquidações, montamos uma bela operação bem tecnológica, todo o investimento possível, consegui fazer na retentiva, ao qual hoje eu sou CEO e sócio do João. Tudo que eu não consegui fazer na outra empresa. Consegui montar uma operação com investimento, com senioridade, com tudo que eu errei na primeira operação era o que a Fonte já tinha acertado fazia tempo, que era toda a parte de operacional, que até hoje é muito bem azeitada pela Giovana, toda a parte financeira, que foi um legado lindo que o Xande deixou. Então, onde eu e o Murilo a gente foi muito carente na nossa operação da Seconsig, a retentiva ela teve todo esse acolhimento da Fontes, da Hold, da JA, né, o lado jurídico, o lado financeiro, o lado de RH. E tinha passado-se 2 anos, eu estava lá como superintendente da retentiva, tendo um ótimo salário, meus problemas todos engatados, controlados e resolvendo com o meu salário, com o meu rendimento de superintendente da retentiva. Eis que surge a saída do Felipe Corá e a saída do Arthur ao mesmo tempo e a entrada do João. Então teve uma troca de cadeira, né? Sim. Saiu 2 e entrou um que estava fora. Então o João, ele olhou para a empresa dele, caramba, cara, tá tudo diferente da forma que eu queria, o que eu quero e o que o mercado quer. Então teve que ter uma virada na página na vida do Arthur, uma virada na página na própria vida do Corá. São todos excelentes. O legado que trouxe a Fontes até aqui, se não fosse eles, nada teria acontecido. Com certeza. Então tem que respeitar com todas as forças que... E é legal você estar aqui, João, não te cortando, porque eu lembro que quando teve na época dessa transição,
A Fontes foi malhada pelo mercado do correspondente bancário, você sabe do que eu tô dizendo. Só que ninguém sabe o que existiu lá atrás, né? Por que que chegou? Aonde chegou? Né? Hoje a Fontes está aí sendo uma das maiores promotoras de crédito e voltou muito forte no mercado. Mas é muito importante falar o que você disse aqui, o respeito por quem iniciou todo esse trabalho. E o ser humano erra, não é verdade? Não, eu respeito demais, né, a Bevicred. A Bevicred é uma empresa que chegou onde chegou e está onde está, não é à toa. Eles Sim. são muito bons no que fazem. Mas o nosso mérito hoje, né, a Bevicred dava 2 voltas na fonte. Então, enquanto a Bevicred vendia 1 bi, nós vendíamos 500. E hoje essa briga ela é pau a pau. Ah, é pau a pau, isso que eu ia falar. Hoje não dá pra falar quem tá aqui no topo, né? Então o time da Bevicred, a qualidade deles é algo que eu vou respeitar sempre. Até então, vou respeitar muito. Mas o que a Fontes fez, o que a gente fez, o que eu fiz, o João fez, os meus outros colegas diretores e todo o time que comprou a ideia, é algo que ficou marcado na história do mercado. Total, Consegui Summit tá aí pra Marcado falar, na né? história do mercado. Esse respeito pode gostar ou não gostar da gente. A maioria gosta, mas a gente tem o respeito de todo mundo hoje no mercado pelo que a gente fez. Então eu tava lá na retentiva e o João me chamou, cara, preciso de ti. Preciso de ti, eu preciso de um cara que eu confie pra tocar tecnologia, porque sem tecnologia a gente não vai conseguir. E eu, cara, tô dentro. Tô Bora. dentro e eu acho que... Regaçou as mangas e foi pra cima. E, cara, só que não dá pra largar a retentiva, não. Tu vai sentar nas 2 cadeiras. Tu vai ser o diretor da retentiva e o diretor da Fontes. E você hoje consegue conciliar essas duas loucuras tranquilamente. Consegui durante 2 anos e meio. Eu fui obrigado a deixar um pouco a retentiva de lado. Realmente, a Fontes me tomou muito mais. Teve alguns acontecimentos no mercado que facilitaram para essa decisão, que foi o 5% 2 vezes, foi o LOAS, foi alguns fatos que aconteceram que a portabilidade ela se tornou um segundo plano para o mercado. Então, automaticamente, as intenções, as liquidações, elas estavam mais tímidas. Então, foi uma decisão mais assertiva eu ter ido realmente para a tecnologia e ter ficado e ter dado esse start, só para vocês terem noção do que eu estou falando, quando eu assumi a tecnologia da Fontes, tinha 5 técnicos de informática e nenhum desenvolvedor. Hoje, eu acredito que a Fontes deve estar na casa de 65 a 70 profissionais na área de tecnologia, na Fontes. Então foi muito trabalho. Então hoje a gente tem lá seus 25, 30 desenvolvedores, mais seus 15 pessoas no dados, tem toda uma área de segurança da informação. Ontem ainda teve um evento lá na Fontes, que foi o Dia Mundial da Segurança da Informação, foi feito um evento lá na Fontes. Então a gente realmente tem um time enorme lá de tecnologia. Eu sou oriundo do consignado, então eu sou um cara que tem uma veia tecnológica muito grande, mas chegou um ponto agora que eu preciso, além de descansar, que eu venho numa pegada muito ruim, isso afetou em alguns pontos da minha saúde, eu preciso me preparar para o ano que vem, que a gente vai entrar nisso, que é o lado da portabilidade, e eu precisei passar o bastão, né, para alguém agora técnico, porque o modelo de negócio, o consignado, a gente conseguiu montar uma estrutura tecnológica na Fontes bem forte. Agora a gente precisa trazer o lado técnico de quem é oriundo de carreira de tecnologia para validar e lapidar e refinar tudo que foi feito para dar muito mais seriedade, muito mais sustentabilidade para os nossos parceiros, que são nossos clientes, né? Pro longo do tempo. Então hoje a gente investe muito em segurança da informação, a gente investe muito em desenvolvimento próprio, a gente investe muito nos dados, né? A Fontes era uma empresa que era muito carente nessa conciliação, fazia, mas era algo moroso, então hoje é algo muito mais full time. Então eu, há pouco tempo, renunciei esse meu cargo de diretor de tecnologia. Lógico, com todo... Eu ainda continuo como diretor estratégico da Road,
a JTA, junto com esse meu cargo na retentiva. E o meu objetivo agora, pro ano que vem, é estar focado muito na portabilidade, que a gente vai ser muito atacado. Foi muito contrato novo feito, né? Representante legal que veio, o 5% duas vezes, o LOAS. Então, o ano que vem é um ano que vai ser um ano que promete ter bastante portabilidade. Então, agora eu preciso estar dedicado 100% a isso, que é hoje um pilar no nosso negócio. Hoje a gente precisa gerar uma linha de crédito para poder pagar essas comissões que é pago hoje, e não só a Fontes, como todos os nossos concorrentes à altura que a gente tem, né? Então a gente precisa, para o nosso negócio ser sustentável, precisa ter esse equilíbrio. Precisa continuar tendo portabilidade, é algo que não vai parar, mas precisa ter um equilíbrio, e o equilíbrio quem faz são as células de retenções dos bancos, juntamente das grandes promotoras que precisam desenvolver isso de forma nativa, né? E hoje a gente tem aí esse resumo dessa minha história de 20 anos, principalmente aí dos últimos 5. Aprendi muito com os meus erros. Eu acho que é muito importante as pessoas elas se inspirarem, né, nessa história de superação mais de uma vez. Né? Eu quebrei lá em 2011, quebrei de novo em 2017. Além de ter a quebra lá em 2008, quando eu saí do banco. E de quebrado, devendo, me tornei sócio do João Neto na operação, me tornei diretor da Fontes, fui diretor de 2 cadeiras durante aí 2 anos e meio, volto, né, agora para esse novo desafio que ano que vem vai ser muito importante. Lógico que a história com a Fontes e com o João, ela não para nunca. A ideia é resolver esse problema. Então, o João sabe, pode contar comigo, eu sou um cara polivalente. Então, eu além de ser um cara muito forte na área comercial, sou muito forte na tecnologia, sou muito forte como empresário, como empreendedor. Muitas pessoas pediam muito que eu tinha que aparecer mais, e eu realmente estava bem escondido. Eu resolvi agora, esse semestre, começar a aparecer mais. Estou investindo bastante nisso. Ano que vem vou aparecer bastante. Quero trazer bastante meu conhecimento para o mercado. Isso é importante. E eu sou muito admirador, Paloma, de quem se dispõe a agregar no nosso ramo. Então eu sou muito, essa oportunidade que eu tenho aqui de estar botando isso ao vivo, né? Eu sou muito fã de vocês, eu sou muito fã do Heron, eu sou muito fã da Rayane, eu sou muito fã do Bueno, do Alexandre, do Richard, de quem traz conteúdo, de quem está preocupado, independente se esse conteúdo é gratuito ou pago, mas ele está disposto a fazer pelo mercado. É pelo mercado. É isso. Não é por ele só. Lógico, ele está ganhando o quinhão. Ele tem que ganhar o quinhão dele, independente se é muito ou pouco. Mas o que ele faz, porque todo mundo está preocupado com o seu, e ali, com a sua equipe, com seus operadores, mas quem está preocupado em manter esse mercado de pé, em manter esse mercado vivo, cada vez mais fortalecido, eu sou muito fã mesmo. Eu torço muito pelo sucesso de todos, faço força pelo sucesso de todos. Brilha para todos, né? Porque isso todo mundo ganha. Né? Todo mundo ganha com isso. E é legal você falar isso, porque antigamente não era assim, né, João? Sem hipocrisia, sem demagogia. O cara que performava muito bem, ganhava muito bem, ele não abria a porta dele, era muito restrito. E aí, se você sentasse para tomar um café com esse cara, ele falava até onde ele queria. Ele contava o milagre, mas não falava qual que era o santo. Essa realidade, não é verdade, meu povo? E hoje é o que você falou. A galera tem que comentar cada vez mais e trazer mais a informação. E por que não dividir? Cara, o mercado é amplo, é gigantesco e todo mundo pode chegar no topo, né? O que você tá falando, é trazer para todo mundo, cara. Isso é muito importante. Exatamente, tipo assim, tem muita coisa, Paloma, e as pessoas, elas estão numa bolha. O que acontece?
o mercado ele é grande, ele é imenso. Só que a maioria do mercado, eles estão em bolha. Vive as suas bolhas, né? Independente se ela é uma bolha muito pequena, uma bolha média. Então, vou dar um exemplo. A gente estava falando agora há pouco, existe a bolha do mercado da Caixa Econômica. Então, Sim. se Corban nenhum vende caixa, existe uma bolha chamada Caixa Econômica dentro das agências, do modus operandi dele, como existe a bolha Santander, Exato. que vivia vendendo dentro de agência. E como existe a bolha do cara que tem uma operaçãozinha de 4 pessoas e ele não consegue ir a 8. Entendeu? E tem as pessoas que focam muito só em crescer, mas não olha ali a final da sua empresa. E, de repente, se ela tivesse só 2 operadores, ele ganharia muito mais dinheiro. Então, as pessoas, hoje, eles, tipo assim, galera quer todo mundo fazer o óbvio. Todo mundo quer vender no óbvio. E o óbvio tá todo mundo ali. Agora, tipo assim, ó, ninguém se preocupa hoje lá no INSS tem, sei lá, 35 milhões de aposentados, né? Um pouquinho mais, de repente, por causa do LOAS agora. Vamos lá, 40 milhões. Pô, dos 40 milhões, sei lá, 18 é tomador. Tem 22 que não é. Ah, não, mas pô, é muito ruim de ligar. Cara, mas ninguém quer pegar esses 22 milhões e passar num Serasa pra ver se o cara tá negativado. Passar no site da Claro pra ver se o cara tá com fatura Pra poder atrasada. ter arma pra Se tu combater entrar com no esse site cara. da Claro, da TIM, da Oi, de 4 operadoras, tem 2 que dá essa informação livre, aberta. Só tu botar o CPF do cara ou o número de telefone, aparece lá se tem fatura em aberto ou não. Ninguém tá preocupado em rodar um pedaço disso, ou se tem condição de rodar tudo, rodar num Serasa, rodar e fazer um mailing de quem tá devendo. Aí, tipo, mas não investe, porque tá difícil. Cara, para tudo. Você deu uma ideia gigantesca aqui para quem. Porque é o que você acabou de falar, João. Todo mundo quer vender o novo. Ah, mas aí o cara vira e fala assim para mim, e nem às vezes eu Agora o pego cartão aqui. benefício agora. É, o cartão benefício. E aí, não, mas cara, tá difícil. Pô, o cara tá massacrado de ligação. Mas será que tá trabalhando esse lead corretamente? Que é o que você acabou de dar uma ideia incrível. E não precisa de muito, né, João? Não precisa de muito. Isso é, gente, estratégia. Fora isso, Paloma, quer ver Estratégia. uma outra estratégia que ninguém faz? Estudar os roteiros operacionais. Estuda os roteiros e joga no erro dos outros bancos. Exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Safra. Eu já usei esse exemplo inúmeras vezes. Safra. O Safra tem um limite de idade ruim. Por que Sim. que não usa o limite de idade ruim do Safra a teu favor? Se tu tens os clientes, o Safra é um exemplo, corta com 65 anos. Pô, pega todo mundo do Safra que tem de 65 a 69, que aprova no PAN, aprova no Itaú, faz um mail, cara, não vai cair em retenção. Exatamente. Não cai em retenção. E igual esse do Safra tem vários Vários outros bancos que vários tem. outros. Então, assim, ó, a galera quer muito aquilo ali. Então tá todo mundo cartão benefício, mas ninguém tá achando o de A ganhar brecha, déficit, que é o que você acabou de então, dizer. exatamente, ninguém foca fora do óbvio. A galera tá só no óbvio. Tu pega agora aqui, ó, e liga pra 100 pessoas, 95 vai estar vendendo cartão benefício. Aí agora que vai sair o SIAP, tá todo mundo, tudo que Vou nem virar louco, chave pra comprando SIAP. mail, pagando 10 mil e-mail de SIAP, mas não sabe nem o que tá fazendo, Exato. né? Não sabe nem o que tá fazendo. Exatamente, que é Entendeu? o que nós pegamos muito, e foi dito até na última live que eu fiz com a Lívia, a galera do INSS, cara, viu agora a nova MP, não, eu vou virar chave, eu quero os suportes aqui do melhor CRM aí, os caras tá dizendo, tá querendo muito, mas não sabe nem por onde começar. Não, o cara compra iPhone 14, mas não investe certo na empresa dele. A empresa que vai pagar o iPhone 14, ele não enxerga isso. Tipo assim, ó, gente, fazer um robozinho pra consultar o CPF do cara no site da Oi, no site da Claro, cara, 2 contos. 3 mil. Não tem login pra quebrar, não tem captcha pra quebrar. É robô fácil de fazer, qualquer desenvolvedor faz. Entendeu? O cara acabou de sair da faculdade, ele sabe fazer um robozinho desse.
Então, cara, tu compra, pode ser uma lista desatualizada, ela não precisa estar atualizada. É Não precisa isso. ser a maciça do mês. Tu pode pegar uma lista velha de cara não tomador, faz o robozinho, passa lá, ó, fica lá procurando. Cara, tem uma faturazinha atrasada, ou tá no Serasa, ou, enfim, tem outras e outras e outras possibilidades que também não vou ficar aqui é, falando 100%. Cara, já tem os argumentos, tu sabe que aquele cara ali tem perfil devedor. Então ele é muito mais fácil para se tornar um perfil tomador, porque ele já é devedor. Com certeza. Agora o cara que não é devedor, ele não vai ser tomador. Não mesmo. E a galera quer bater nesses caras, né? Não, o cara tá com. Tem margem aqui pra tanto, mas aí você vai olhar o histórico do cara, o cara não tem um empréstimo. E aí é óbvio, você vai vir com aquele papo de eu vou vender o sonho, ou eu vou vender. Um cara desse ou ele investe ou ele não pega nada. E é muito mais difícil, diferente do perfil devedor, que é o que você disse. E fora que essa galera, por ter um perfil devedor, ele não consegue crédito em lugar nenhum. Consequentemente, é tirar pedido, não é verdade, João? Aí É tirar tu pedido. tens 22 milhões disponível para tu filtrar e tu tens 18 milhões que estão assim, ó, muito batido, muito tomado com as taxas. Então, ou seja, por mais que ano que vem a galera vai trabalhar muita portabilidade, tem essa possibilidade imensa aqui. Então, ou seja, estuda mais sobre o mailing, as possibilidades, começa a pensar mais fora da caixa, né? Então, tipo assim, tem muita gente, como eu, né, que acha que o tráfego pago vai ser a salvação também. Cara, tem que estudar melhor isso. Não dá pra sair botando grana em tráfego pago à torta e à direita sem saber o que tá fazendo. Entendeu? Então tem muita gente que prefere investir em tráfego pago do que fazer isso que eu tô falando. O básico. Tráfego pago tá todo mundo lá. Todo mundo tá virado para essa direção, né? Exatamente. Então, tipo assim, ó, cara, o óbvio, tráfego pago. O óbvio, cartão benefício. O óbvio, o SIAP que vai sair agora. Tá todo mundo no óbvio. Agora para e pensa, pô, não tem ninguém. Tipo assim, ó, eu conheço bastante gente. Não tem ninguém operando refim. Não tem ninguém operando refim de INSS, ninguém operando refim de SIAP. Mas assim, refim. Refim quer é dinheiro rápido. Sim. Beleza. O ticket médio menor, só que a operação mais rápida. Vira muito mais rápido. Tipo assim, ó, Paloma, o que virou um problema hoje nas empresas de call center? Formalizar. Então hoje nas empresas de call center virou um problema formalizar. O cara vai lá, faz 10 vendas, formaliza 3. E onde você acha que tá o erro, João? O erro tá nisso, em focar no óbvio, né? E não focar nos refins. Eu acredito muito que o refim ele tende a trazer uma taxa de conversão maior nas formalizações. Então, como é muito burocrático, o nosso público, principalmente de INSS, tem uma idade mais avançada, a gente precisa trazer coisas de mais impacto. Então, o que faz hoje a formalização ela ser algo que quebra muito no funil, né? É essa questão da burocracia, da portabilidade, ser longa, de não ser tão impacto. E o refim a gente consegue trazer mais próximo do impacto, que é um contrato novo. Então, ou seja, o contrato novo paga, sei lá, 3, 4 vezes mais que um refim? Sim, paga. Dá mais dinheiro, dá. Só que adianta, tu vende 10 e formaliza 3. O refim, pelo fato de ele já ter a parcela pagando, ele já ser um devedor, não vai mudar o quanto ele já recebe. Tu tem muito mais argumentação e o refim, ele paga tão rápido quanto um novo. Mas aí a galera entende o quê? Que é o que nós estamos falando aqui. A galera sempre vai focar em comissão. E mesmo tendo essa déficit de vender 10, formalizar 3, né? E esquece que se eu faço um volume de uma operação de refim, eu vou atingir o que eu tô fazendo hoje de novo. Isso, e é o que você falou, a galera não tem a visão de remar contra a maré.
Eu gerenciei vários call center aí nessa minha trajetória também, e eu gostava sempre de remar contra o que o mercado está fazendo. Até porque a concorrência ela vai ser menor. Porque a galera tem briga, ah, não, eu vou ganhar muito pouco, é muita dor de cabeça, eu tenho que fazer um volume. Mas a resiliência é o segredo de tudo, né? E fazer em Exatamente. volume. Exatamente. E a tendência para o ano que vem é os bancos investirem bastante nas condições de refim, justamente pelo ataque às portabilidades que vão ter. Então, se tu começa agora a te estruturar para uma operação de refim, a tendência é que o ano que vem tu tenha realmente muito mais vantagem que os outros se tu começar a pelo menos pensar agora, estudar os números, começar a arquitetar, a testar. Tu não precisa pegar hoje 10 operadores e botar em refim. Eu costumo dizer uma frase que é o seguinte: se tu não ganha dinheiro com 10, tu não vai ganhar com 100. Então, se tu não ganha dinheiro com um vendedor naquela operação, tu não vai ganhar com 10. Por quê, João? Porque tudo que é escalável tem mais intermitência. Então, tu tem que estar muito bem azeitado. Então, ou seja, se tu tens lá, né, um operador vendendo refim de Itaú e ele não te dá o break-even, ele não te dá frente, muito difícil tu vais conseguir fazer com 10. Porque vai ter turnover, porque o mailing vai estar batido, porque tem uma série de coisas. Então, ou seja, tu tens que primeiro fazer acontecer no mínimo viável e depois ir escalando para tu remar com essas adversidades que vão ter, esses problemas que vão ter, de forma muito mais controlada. Então, geralmente, as pessoas têm um negócio bom para crescer, só que acabam indo com muita agressividade, com muita ousadia, em barriga demais para dar dinheiro. Então, tu fica muito tempo trocando dinheiro. Então, se tu tens uma operação com dois vendedores, independente se é cartão, se é saque, se é novo, se é cartão benefício, se é SIAP. Cara, se não dá certo com 2, não vai dar com 10. Não joga dinheiro fora. É isso. Não joga dinheiro Galera, fora. isso é muito importante aqui. Eu falo porque eu já peguei muito Corban, até conhecidos, de o cara começou a performar, às vezes tá com 2, aí não tá funcionando. Não, acho que o problema tá em quantidade. Aí eu tenho que aumentar a operação que eu tenho, aí contrata mais 2, 3, sem ter a informação, sem ter a cautela de ter conhecimento do que tá fazendo. Aí vai lá, coloca 10, 20 PA, aí acaba o dinheiro. Ah, esse produto para mim não serve. Isso daí eu só investi dinheiro, como eu escuto até hoje. Ah, imagina, consignado só investi dinheiro, não me trouxe nada, ao contrário, me quebrou, isso e aquilo. Mas é o que você tá. Cara, tá muito bom isso aqui, hein? É pouca gente tem a coragem de vir falar o que você disse aqui. Então, é essa a ideia. Tem que ter esse discernimento, né, João? Tem que Com ter esse certeza. discernimento, cara. Tem que ter, porque assim, ó, eu penso, Paloma, que é muito importante que a saúde financeira dos nossos parceiros, porque a maioria de quem está no mercado produz para fontes e para Bevcred. A maioria. Né? Para não dizer 100%, não é 100%, mas Vamos dizer, eu quase. acredito que uns 80% aí Eu, do, eu, do... eu arriscaria um pouquinho mais, mas é É. aceitável, 80%. Produzem ou para fundos ou para Bevcred, ou pelo menos tem um cadastro, lá uma vez ou outra entrega. A gente tem uma curva, né, de turnover de parceiro, que a gente controla isso lá na Fontes. É muito importante eu me preocupar com a saúde deles financeira. Eu poderia muito bem aqui falar tudo ao contrário e eu tenho certeza que as pessoas iam escutar, iam se empolgar e iam fazer. E isso, de certa forma, até beneficia a Fontes e beneficia as outras promotoras que entra a produção. Mas não é uma produção sadia ao ponto de o parceiro estar ganhando dinheiro. Porque se o nosso parceiro, se o mercado não ganha dinheiro, não adianta, ele não vai se Não faz sustentar, sentido, o né? nosso castelo cai, né? Então, a gente precisa se preocupar com isso. Então, eu tô dando aqui realmente uma dica muito valiosa, que é isso. Se tu não ganha dinheiro com um cara naquele produto, tu não vai ganhar com 10, cara. Não vai. Não vai. Se for, é sorte. É sorte.
É algo muito na osmose, muito sazonal, muito momentâneo. E nem o negócio de 5% ou o próprio cartão Não vai benefício. ser E não é sólido, saudável, é o lógico. fato. Pô, eu já ganhei muito dinheiro vendendo refim. Só refim. Eu já Eu ganhei. conheço. Eu vim de uma promotora grande, inclusive no último podcast com a Graça aqui, eu falei o nome, ela saiu ligando para Deus. Você é a Paloma que trabalhou em tal lugar? E eu, sim. Cara, eu era louca para pegar esse parceiro. É uma empresa que vendia mensal mais de 100 milhões de refim. Carteira Banco Safra. Só Safra. E você imagina que é o que você está falando aqui. Se cada um tiver um foco naquele banco, eu vou trabalhar toda a minha carteira, a carteira que eu tenho daquele banco, e ir para cima, dá muito certo, porque eu vi que deu muito certo. Deu certo, porque o banco, né? Vamos lá. Vou falar um negócio aqui. Polêmicas, polêmicas, adoro. Vamos lá, só para vocês entenderem. A tabela pricing, ela é 2 triângulos invertidos. Certo. Né? Não seja tão técnico pra galera entender. Não, eu tô falando pra galera entender. Bora. Então, ou seja, as primeiras parcelas são amortização. As últimas parcelas são juros. Então, ou seja, o banco ele tira o investimento dele muito mais rápido do que ele recebe de juro. Certo. Então, ou seja, o banco, a partir de um determinado ponto, principalmente ali na metade do contrato, o que ele tem de ganho é só juro. Ele poderia pagar no bruto todos os contratos que passam da metade. Porque é um contrato novo. Então, ou seja, são 2 triângulos invertidos. Ou seja, amortização e os juros. Então, o contrato, quando chega um certo ponto, ele já tirou dele, ele já ganhou bastante, ele poderia refinanciar no bruto, só que a parte dos pricings dos bancos, eles não param para analisar da forma que deveria analisar. Então, a minha opinião que hoje existe 2 bancos que pagam no bruto. Na verdade, a gente não opera com o Safra, mas o Safra até então sempre pagou no bruto. E o outro é o Bradesco, no refim. Então, os bancos que pagam no bruto, eles tendem a ter operações grandes, focadas, que são sólidas, que dão grana e que vão conseguir se manter com uma solidez, entendeu? Então, ou seja, essa parte que eu falei do refim é o duration do contrato. Então, o banco, o contrato, por mais que ele tenha 84 meses, a maior parte não vai a 84 meses. Então, ele planeja o contrato, que é o quê? Que ele consiga tirar maior agilidade possível, o quanto ele botou de comissão, depois o quanto que ele investiu de capital. Depois vem os juros. Então, ou seja, todo contrato, se o banco refinanciar no bruto, ele não vai ter prejuízo. É isso que eu quero que entenda. As pessoas precisam entender, né? Então, não é só descartar lá, exatamente, não serve. Então pode, porque ele já tirou toda a comissão que ele pagou, ele já tirou todo o capital dele e ele já ganhou também um pedaço do negócio. Então, se ele pudesse refinanciar e trazer esse contrato a valor presente, pagando como se fosse um contrato novo de novo, ele não teria prejuízo nenhum. E pagando uma comissão menor. Ele pode pagar uma comissão menor, que era o que o Safra fazia. E eu também tive uma operação de refim Safra muito grande. E também ganhei muito dinheiro, porque o Safra faz essa conta, o Bradesco faz essa conta. Sim. O Bradesco vai mais à frente, ele faz essa conta e ainda paga diferido, ele não deixa antecipar. É muito sólido para o banco e muito sólido para o parceiro. Entendeu? Eu acredito muito nisso. E se as operações fomentarem refim, a tendência é que o mercado vá para esse lado. A tendência é que o mercado ele se solidifique com operações rentáveis de refim. Eu acredito muito nisso e eu sou um cara que eu aposto muito nisso. Eu espero muito nisso para o ano que vem. Isso é bacana. E
Falando um pouquinho, só para terminar esse nicho a portabilidade, porque é assim, tem muita gente que eu tenho certeza que não tem esse discernimento de que vai vir muito forte, né? Até porque a galera já tá aí focada na. Vamos já fazer a pré-digitação de aumento de margem. Cara, todos os dias eu sempre tenho. Eu venho, né, dessa área comercial, e aí a galera me chama, Paloma, quais bancos que já tá fazendo pré-digitação? O que você acha? Bababá, bababá. Eu tenho uma opinião formada dentro disso, eu não sou muito a favor de pré-digitação, de aumento de margem, porque existem umas dashes, mas também super respeito quem gosta de fazer. Não sei como que vai estar isso daí né, daqui um mês, até porque nós já estamos em dezembro, mas fala pra galerinha aqui, João, o porquê desse lance da portabilidade o ano que vem vir muito forte, porque tem muita gente que não trabalha, não sabe trabalhar com portabilidade. E dá um pouquinho desse spoiler aqui pra gente. Assim, ó, é uma questão de tendência, né? É uma questão muito tendenciosa, baseada em movimentos de mercado. O mercado ele veio numa série de movimentos, contratos novos, né? E de cartão-benefício, margem de 5%, aumento salarial, teve esse aumento agora. Sim. Então a gente vem numa batida de sazonalidades bem ímpar no nosso mercado. Só que, para quem está 20 anos igual a gente sabe que toda sazonalidade ela tem um fim. Só que a gente não sentiu o fim dessas sazonalidades porque ela está engatada uma na outra. E o que vai acontecer? Vai ter um aumento agora, mais uma sazonalidade, que ela dura ali os seus 90 dias, então ela começa já agora em dezembro, que respinga a maior parte no final de janeiro, ainda bastante coisa para fevereiro, e aí março começa a vir um pouco das movimentações de reorganização, de estratégia, de remapeamento do negócio. Por quê? Porque não sustenta mais, porque os clientes, tu vai ter algumas veias ali que tu vai atacar e que tu vai começar a ter dificuldade, que é o quê? É bater no cliente que já foi batido e não quer mais, é o cliente que a tua informação está desatualizada, daí tu vai bater, tem a margem disponível, vai chegar na hora, não tem, as informações que acabam a lei da procura e da oferta que para tu atualizar vai estar mais caro e começa a inviabilizar a operação. E aí, enfim, aí começa a entrar novamente a realidade do mercado. Só que vai entrar numa realidade que é a realidade de uma porrada de contrato novo feito na taxa cheia. E onde vai ter um mar de contrato feito, tanto do primeiro 5, do segundo 5. Cara, eu já ouvi falar até em portabilidade de cartão. Cara, sério? Portabilidade de cartão? Já vi aí que tem banco que tá com apetite de fazer isso. Caraca! Então vai ter coisas aí Uau! que vão ter muita portabilidade ano que vem. Aí eu te digo, cara, essa sazonalidade vai acabar ali em março. E aí? Vai vender o quê? Telecena? Falei disso ontem. Entendeu? Vai vender o quê? Telecena? Tu sabe vender consignado, cara. Só que tu não vai conseguir vender novo, tu não vai vender cartão novo, que vai estar tudo batido, tudo vendido. Aí tu vai vender o quê? O giro de carteira. Aí tu vai pra cima da portabilidade. Ou o que eu falei anteriormente, um instituto para vender refim. Só que aí entra aquilo que eu falei, a formalização. A galera vai cair com tudo na portabilidade, só que se não tiver uma operação bem organizada para formalizar, vai sofrer. Então hoje, as empresas têm que se preocupar em como formalizar mais. Como ter um time campeão em formalização. Esse é o desafio para o ano que vem e é o desafio que as promotoras, né, junto com seus parceiros, vão ter que se desvendar. Como formalizar mais rápido,
né? Com qualidade. Qualidade, com segurança, né? Porque, querendo ou não, eu acho que o maior grau de dificuldade hoje em os Corbans conseguir ter sucesso em formalização é o que o mercado sujo sempre acostumou a fazer, né? E a grande deficiência, que é o que nós estávamos comentando antes de iniciar a gravação, é se você olhar lá atrás, por que que lá atrás, na época que não existia a formalização digital, dava certo? Porque é o que você acabou de falar. O público do INSS tem uma grande dificuldade, não é todo idoso que sabe lidar com tecnologia. E o medo, né? Hoje você vê aí a mídia, o mundo mostra os golpes e aí onde é que tá? Você deixou aqui um. Mas será que onde vamos conseguir ter sucesso para isso, João? Tem que pensar fora da caixa. Primeiro ponto é o que eu falei. Se Começar. você já tiver com um projeto novo, já para soltar no mercado, que eu tô sentindo o cheiro disso aqui, hein, gente? Se for para dar para mandar uma aqui quentinha saindo do forno, já fala. Não, ainda não tem. Divide. Não, ainda não tem a fórmula mágica, né? Ainda não tem a fórmula mágica. Mas existe propensões, né? Para a gente poder equilibrar melhor e conseguir ter um pouco mais de êxito, que é o quê? Eu acho que pensar fora da caixa e atingir aquilo que não é óbvio, né? Isso é um ponto que é do interesse do cliente. Quando eu falo não é óbvio, é isso. Pô, se o cara tá com uma dívida no Serasa, uma dívida no cartão de crédito, e tu tem como adquirir essa informação e cruzar com o cara que não é tomador, é do interesse dele. Ele vai ficar interessado, ele vai se empenhar muito mais para formalizar. Outro ponto é essa parte de corte de mailing, que ela é um pouco óbvia. Ela é um pouco óbvia. Tem muita gente que já faz, mas trava na idade. Aí tu vai indo pro lado muito do óbvio, né? Um outro ponto muito importante, que vale muito a pena as pessoas olharem o ano que vem para isso, com mais apetite, que tem uma infinidade de oportunidade que remunera bem, são os convênios. Por que os convênios? Por causa da idade média nos convênios, nos governos, principalmente nos governos, tem muita oportunidade. Tem governo bom, governo grande, fora do seu estado, que formaliza bem. Os governos formalizam bem. Mais uma dica, hein? Formalizam ágil. Tá? Então, hoje, com a formalização digital, não te impede de estar em São Paulo e vender para o governo do Mato Grosso. Claro que Não te não. impede de estar em Porto Alegre e vender para o governo de Belém. Entendeu? Apesar que Belém não é travado lá, eu acho, o Bradesco, sei lá, Caixa. Mas vender para Manaus. É o que você falou, tem um Brasil inteiro aí para você começar a analisar e pensar fora da caixa, né? E começar a atuar. Então é um outro ponto bem importante. Mas no INSS realmente é algo que precisa ir muito mais pro talento do teu funcionário. Então, ou seja, tem que ser um pouco mais corajoso e botar os teus melhores para formalizar. Vender hoje não é o problema é formalizar. Então, se tens um time de, minha opinião, né? Tens um time de 5, 6 pessoas e tu tens um que destaca muito mais, eu botaria esse cara para ser o cara que ele pega o rebote da formalização. Os outros tentam, não conseguem, e aí cai para esse, que esse é mais veterano, ele é mais casca grossa para reverter, para tentar falar com o neto, para tentar. E aí um outro ponto, né, que envolve um custo que eu acho que vale muito para operações mais estruturadas de contrato novo, seria tu ter alguém no estado. Então, por mais que tu tenha um call center grande em São Paulo e tu tem tu tem um mailing bom, que tu tens um resultado bom, por exemplo, no Rio,
ter tu alguém tem lá. formalizadores no Rio. Tu tem 1, 2 formalizadores que vão de moto formalizar. Entendeu? Tipo, motoboy formalizador. Voltar o que nós, É. o tempo lá de trás. Motoboy formalizador. Tu vai gastar ali, sei lá, Gastar não, investimento. 2, Investir, né? 3 mil com o cara, né, por mês. Mas ele vai ficar o dia inteiro formalizando. Ele vai conseguir formalizar aí, sei lá, 3 contratos por Uma dia. boa ideia, uma boa ideia. Uns 3 contratos por dia. Vai te formalizar uns 3 contratos por dia. Se tu fechou 3 contratos de 5 Ele contos. tá na curva de 100% É, de aproveitamento exatamente. de... Aí formalizou é curva de 100%, né? Sim, Aí tu faz a conta. mais uma dica de ouro, hein? Tu tá com uma operação em São Paulo, tu tens um motoboy lá no Rio, ou um aqui em São Paulo, ou outro em coisa. O cara tem que ter uma meta, formalizar 3 por dia. 3 por dia com ticket médio de 5 mil, dá 15 mil de produção, 10% dá 1.500, Não tá fácil. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem de investir. É um ponto, é sair do óbvio. Todo mundo fica no óbvio. Testa, pô. Tem condição? Tem. Vende o iPhone 14, testa. Boa, boa. João, quer deixar mais alguma outra dica voltada para essa área? Eu sei que você tem um lance da tecnologia, falou muito aqui sobre essa parte, mas e falamos do pessoal potente aí, mas e para aquele carinha que tem um só? O que que hoje você dá de dicas, né? Porque a gente sabe que tem correspondente ainda que trabalha lá com folhinha de Excel, não tem um discador, e enfim, passa uma mensagem aqui para a galerinha virar a chave, porque nós sabemos que tem. Tem, vamos lá. Tem várias, na verdade, né? Mas o primeiro ponto de todos, que é muito importante, é a gente enaltecer aqui a 3C. Eu acho que a 3C é uma discadora que consegue rodar com um operador só na campanha. 2 operadores na campanha. Isso é um feito bem complicado que eles conseguiram. Geralmente uma discadora ela consegue rodar com 10, 15 operadores. Performar com muito mais, né? E hoje com um operador só, a 3C ela consegue. Então é algo muito importante hoje. O Alan gravou aqui conosco, quem assistiu sabe que o Alan teve aqui. Mandou um abraço, ó, o Alan tá mandando um abraço para você agora, João. E eu tô mandando outro para ele, tava falando com ele agora há pouco ainda. Um outro ponto é tu ter um sistema bom que te ajude a controlar, que tenha informações boas, que tu consiga agendar, que tu consiga te organizar, que tu consiga criar um modelo de carteira ali, né, que tu consiga te encarteirar, né? Existe uma conta, né, que ela é meio global. 5% de uma carteira tua de interesse, ela vira todo mês. Então, ou seja, tu quando entra no ramo, quando tu é pequeno, fica muito focado em vender. Mas se tu quebrar esse paradigma e tu focar em criar a tua carteira de caras que tu já vais poder chamar ele pelo nome, ele já vai te conhecer pelo nome, por mais que ele não tenha fechado o negócio contigo a primeira vez. E tu ter uma discadora e um sistema que tu consiga escalar isso muito rápido, mensalmente a tua carteira ela tende a te virar 5%. Então, ou seja, se tu tem 100 pessoas, 5 pessoas vai dar negócio. Se tu tem 1.000 pessoas... 10. E assim vai, sucessivamente. 50, na verdade, 50, 5%. isso. Então tu tem que entrar numa conta que, pô, em média, quantas pessoas eu tenho que fechar para ganhar o quanto eu quero? Tu tem que fazer sempre a conta ao lado ao contrário. O quanto eu quero ganhar, quanto eu vou investir, o quanto tenho que vender, para daí realmente tu saber o quanto que tu vai ter que correr atrás. Então, tu focou em fazer uma carteira de clientes potenciais teus. Não é um mailing, é uma carteira tua, organizada dentro do sistema. Pode ter certeza que esse sistema, essa metodologia, todo mês ela vai te nutrir e te dizer, ó, esse mês, esses caras aqui tem possibilidade de contrato novo, tem possibilidade de refim, tem possibilidade de cartão, ou aquele cara que tu ofereceu em janeiro, ele pediu para tu ligar em maio, entendeu? E tu vai fazendo toda essa... Tu não vai ligar todo mês pros 1.000.
Tu vai ligar só para aqueles 50. De potencial. De potencial. Gerenciar os caras que você sabe que vai dar jogo. Então, esse é um ponto muito importante. Né? É uma sacada bem importante para eles. É ter essa noção que eles têm que fazer uma carteira de clientes potenciais para mensalmente eles migrarem, conseguirem extrair pelo menos 5% dessa carteira e monetizarem em cima desses 5%. E é assim que funciona um modelo encarteirado, que é um modelo do cara que trabalha pequeno. O cara que trabalha pequeno, ele trabalha encarteirado. Ele não consegue trabalhar escalado. Porque hoje tu pega uma operação igual da Retentive, não dá para trabalhar encarteirado. É muita gente. Então tu tem que enfiar ali pro cara e o cara fazer venda de impacto e, cara, se o cliente voltar de novo, é pura sorte. Entendeu? Agora o cara pequeno, ele pode pensar ao contrário, ele pode ter uma gestão ao contrário, ele quer trabalhar de modelo encarteirado. É pegar mailing para escalar, trazer uma rede de clientes que tu já sabe o telefone, que tu não vai precisar gastar. E aí tu fica com aquela carteira gigante ali, o telefone válido, com o cliente válido, com a folha válida, atualizada. Tu sabe que o cara tá ali, aquilo que mostra ali é a realidade. E aí tu tem que trabalhar, e daí tu vai saber que aquele cara tem, aí aquele cliente tem a festa de 15 anos da neta, aquele outro vai viajar, tem a viagem para Aparecida para fazer, final do ano, aí o outro tem o irmão que tá internado, e aí vai. E aí tu tem que ter isso muito bem anotado, muito bem controlado dentro do sistema, que te traga isso de forma automática todo mês. Então, tem que ter esse ciclo, né? Esse lado cíclico. Então, tu entra no dia 1º de dezembro, já tudo pré-determinado da tua carteira de 1.000 clientes, que, pô, no mês de janeiro eu tenho 50 caras do 1.000, que já tá tudo aqui, ó, tudo agendadinho, que esses 50 vai dar dinheiro. Não adianta ligar para os outros 950. Entendeu? Então é um modelo que é muito mais assertivo para o cara que trabalha pequeno. Esse é o modelo que eu já fui pequeno, já trabalhei e já ganhei muita grana assim. E é isso que eu quero deixar bem claro aqui. E em todos os podcasts que nós fizemos aqui, quase ninguém falou o que o João tá falando pra gente aqui. Isso é muito importante, João. E justamente porque eu percebo que tem muita gente desanimado. Tá parando de acreditar que esse negócio dá negócio. O que eu vejo hoje de erro é as pessoas não sabendo trabalhar com tudo que o mundo hoje oferece para fazer o negócio dar certo. Exatamente. E isso dá muito certo com governos. Principalmente quando tem aumentos. Então, ou seja, tu tem lá, daí tu pega um exemplo. Aí eu moro em São Paulo, eu vou criar uma história com o governo de Minas. Então tu vai lá, aí tu tem um governo de Minas que tem várias secretarias. Aí tem a Secretaria da Educação, a da Saúde, tem a PM e tem, sei lá, a Segurança Pública. Geralmente são as 4 maiores. Aí tu pega um mailing picado. Tu tem que tu tem que ter 250 potenciais de cada uma dessas secretarias. Por quê? Porque todo ano tem aumento no meio do ano, por uma secretaria específica. Então, ou seja, aí tu tá lá e tu tem que estudar isso. Tu já pode começar a estudar isso. Tu já pode ir pro Google. Nosso amigo Google tá ali. Então já tem secretarias que já estão pré-determinadas, que vão ganhar aumento. Então tu já sabe que no governo de Minas, em outubro do ano que vem, vai ter aumento para PM. Então tu pode começar a criar a tua história agora. Tu pode dar um estouro lá em outubro. Então tu começa agora. Todo mês tu tens a missão de adquirir 20 clientes da PM de Minas. E aí tu começa. Tu liga todo mês, tu tem isso como meta. Tu pode bater essa meta em um dia, como pode bater durante o mês inteiro. Tu só tem que o quê? Tu não tem que ligar pra esse cara pra vender. Cara, vendeu, deu sorte, beleza. Mas tu tem que trazer, ó. Cara, tu sabe que vai ter um aumento em outubro. Já tô te ligando agora. Fidelizar esse cara. Tu tem como, me dá uma oportunidade. Entendeu? Anota. Então, ou seja, quando tu chegar lá, lembra que eu falei contigo em janeiro? Lembra que eu falei contigo em fevereiro? Lembra que eu falei contigo em... Vamos supor que tu chegou em 250. Só que desses 250 só virou 100. Lindo. Tá 100 lindo, cabeça tá fazendo um contratinho de 5 conto, cara. Olha a porrada de dinheiro que tu vai ganhar. Então, o cara pequeno ele tem que trabalhar muito assim.
na articulação de coisas pro mês que vem. Tu não pode pensar o mês de agora, tu tem que ir articulando os próximos meses. Entendeu? Isso. Dicas de empreendedor, hein? Empreendedor, empresário que sabe o que tá falando pra gente. João, eu vou finalizando por aqui. Se você quiser deixar algum recado, tá aqui sua câmera para você fazer aí um legado. Já fez, na verdade, né? Mas deixa aí mais algum recado pro correspondente. Eu tô, cara, sem palavras para esse podcast de hoje, gente. Foi incrível. Então, meu recado em especial, como eu abri, vou finalizar também com ele, que é agradecer a oportunidade de estar aqui, toda a dedicação de vocês, toda a dedicação do Fala Corban, da equipe. Dizer que nosso mercado, ele cada vez vai ser mais forte, cada vez vai se fortalecer. Não tenha medo da mudança de governo. O mercado, ele hoje, ele move uma economia muito ampla dentro do nosso país. Então, acredite, continue acreditando, acredite bastante não só no que tu está acostumado hoje a vender, acredite nas possibilidades, use tecnologia, abuse da tecnologia, independente se essa tecnologia ela é tua própria ou tecnologia terceirizada. Existe as empresas aí como a Vanguard, como outras empresas no mercado também tão boas quanto que tem tecnologia de abundância para vender para vocês. Então invistam nisso, deixem de jogar dinheiro fora em coisa fútil e invistam no seu negócio. O seu negócio o ano que vem vai ser promissor, sim, vocês vão ser muito felizes com o consignado. Não entrem em nenhum tipo de desespero que vai minguar, não, pelo contrário, vai estourar muito com portabilidade, com muita coisa. Tem muita coisa tímida aí guardadinha para vocês, esperando. O ano que vem vai ter esses bancos que estão investindo em FGTS, em auxílio, vão vir tudo pro consignado em INSS para brigar com a portabilidade. Vocês vão curtir bastante. Bacana. Então vou deixar bem claro que isso daqui não é um convite, é um intimato. Ano que vem eu faço questão, João, de fazer uma live contigo. Se você estiver aqui em São Paulo, você volta pra cá. Se você estiver na sua cidade natal, bora marcar uma live, porque aí vai chegar muito mais informação do que nós estamos esperando pro mercado de 2023. E eu faço questão da sua presença falando. E vamos colocar mais pessoas nessa live aí pra fazer um negócio bem top pra você, Corban. Tu topa? Claro, lógico. Tô falando igual os gaúchos, cara. 5 minutos eu fico falando igual. Mas o quê, tchê? Enfim, tchê é do Sul, você é de Floripa, mas nós fica aqui, é cantado, né? O pessoal do Sul canta falando. Mas muito obrigada pela sua presença, gratidão, muito sucesso pra você, muito sucesso na sua empresa, na Fontes, e sucesso principalmente pra você estar por aqui só passando um pouco desse conhecimento, compartilhando. Isso é muito importante. Quem compartilha, cada vez mais recebe em dobro. Triplo. Muita luz para vocês. Para nós. Para nós. Obrigado. Obrigada, João. Fala, Corban. Até a próxima.